Deixa o microfone. Olá, boa noite aos nossos alunos e professores que estão conosco. Bom dia para você que está acompanhando essa aula da Escola Bíblica na estreia desse vídeo, logo aí no domingo pela manhã, às 9 horas. Prazer ter você aqui conosco mais uma vez. E a gente faz aquele pedido de sempre, né? Se você ainda não é inscrito no canal aqui da igreja, se inscreva no canal. Se você ainda não deixou o seu like, sua curtida, deixe o seu like também aqui conosco e compartilha nas suas redes sociais. Claro, essa aula ela é para ser interativa, ela não é ao vivo, ela é gravada, mas você pode participar pelos comentários, colocando aqui o que ela tem falado ao seu coração e também entendendo ali que se você tiver alguma dúvida, algum questionamento, pode colocar nos comentários, a gente esclarece na próxima aula ou nos comentários mesmo, se for algo um pouco mais curto, né? Então a gente convida você a participar dessa forma também. Se quiser participar conosco da gravação da aula, nas quartas-feiras, às 20 horas, a gente solta o link pelos nossos grupos de WhatsApp. É só contatar a gente nas redes sociais, tá bom? Tá aqui embaixo na descrição o Face e o Insta da igreja, tá? Muito bem, queridos, nós estamos na 11ª lição desse trimestre, trabalhamos aí em torno de 13 lições, né, então temos mais duas, trabalhamos já todo o livro de Josué, estamos caminhando para o final do livro de Juízes, e teremos uma única lição para o livro de Ruth, que será a lição de número 13. Então, Juízes, nós temos esta lição e a lição da semana que vem. A lição de hoje vai abordar os capítulos 17 e 18 do livro de Juízes, e o tema de hoje é quando falta o líder. O livro de Juízes trata muito sobre essa questão de liderança, vai justamente trazer essa postura de juiz. O juiz, ele não era apenas, ele não tem a atribuição que os juízes de hoje em dia têm, ele tinha mais atribuições. O juiz, no tempo bíblico, ele, claro, julgava as questões do povo, então tomava as decisões quando um ou outro vinha até ele, com casos mesmos entre um contra o outro, por exemplo, também dando direção em relação à vida diária das pessoas quando era procurado, também observando se Israel estava cumprindo e guardando a lei de Deus, Israel como um todo, e também era um líder militar na maioria das vezes. Nós vimos algumas exceções, por exemplo, com a profetisa Débora, mas a maioria das vezes esses líderes também eram militares, então eles tinham muito mais atribuições que os juízes de hoje em dia em qualquer corte de qualquer nação, né? Mas a partir do capítulo 17, você não vê mais a figura do juiz. Então, o último juiz que é colocado é Sansão, no capítulo 16. Do 17 em diante, não é levantada uma nova figura. Essa nova figura atribuída como um juiz, e não está no livro de Juízes, seria Samuel. O profeta Samuel, que vai ali no livro de 1 Samuel tomar a liderança do povo de Israel, ele é o último juiz, porque depois dele começa a monarquia em Israel, começa a partir do rei Saul. Então, esse é o panorama do final deste livro, e é justamente sobre isso que a gente vai pensar aqui. Aí eu convido os alunos a participarem aqui, pelo menos, vou pedir um aluno que participe comigo aqui. Quando falta o líder é o título da lição. A pergunta é: o líder é importante hoje? Mas eu quero pegar um contexto aqui. Ah, suponha que você hoje não seja mais aquele que depende de alguém. Você precisa de alguém para liderar a sua vida? Você precisa de algum líder na sua vida? Eu vou pedir aí a alguns alunos para me responder essa pergunta, dar a sua opinião. Você também pode dar a sua opinião aqui nos comentários abaixo. O pastor não viu, irmã Emil, vocês ligaram a câmera e não o microfone. Vocês fizeram justamente o contrário. Aí, pronto. Sempre você vai precisar de um suporte, de um apoio, de orientação ah, em tudo aquilo que você vai estar fazendo na sua vida. Um orientador, ele é fundamental. E ninguém sabe de todos os assuntos
para poder estar fazendo tudo sozinho. Então, com certeza, um orientador, um pastor, ele vai poder muito te dar conselho de como agir, como viver e como encontrar a vontade de Deus na sua vida. Então, com certeza, precisa sim. Muito bem, muito obrigado. Bom, e aí então você vê ali que, de fato, liderança é algo que você vai ter na sua vida. Então, no lar, nós temos a liderança do marido, a co-liderança da esposa, na família, quando se tem filhos, você tem a liderança dos pais. A liderança não está só apenas na questão do trabalho, sendo você o líder, sendo você o liderado, mas está também, e agora a gente sempre vai falar sobre uma liderança voltado à vida da igreja, à vida de quem segue a Jesus Cristo. E você vai ter a liderança dentro da igreja. Mas e se eu sou o líder na igreja? Sempre tem alguém acima de você. Mas e se eu sou o pastor, por exemplo, que é o meu caso aqui, ou do pastor Salovim? Você também tem um colegiado de líderes a quem você presta contas, por exemplo. E ainda não só nesse ponto, entenda também o seguinte: a gente já tem falado sobre liderança várias e várias vezes. E um dos aspectos sobre liderança é que você sempre vai ter alguém que influencia a tua vida. Todo aquele que influencia a sua vida, logo, se ele influencia, ele tem uma certa autoridade, você concede essa autoridade, ele lidera na tua vida. Então, sempre tem algum líder direto ou indireto. No Brasil, você tem hoje, por exemplo, os partidos políticos. Então, tem muitos que têm ali a liderança de um partido político como líder da sua vida, sem nunca conhecer aquele líder partidário. Então, é uma personalidade política e ele faz aquilo que aquela personalidade política faz. Então, boa parte do Brasil tem liderança. Ou seja, a liderança, ela existe, ela é importante, não importa quantos anos você tenha. Eu vou dar um exemplo aqui do meu avô. Meu avô, ele tem 98 anos. Meu avô, ele é um pastor aposentado, hoje o ministério pastoral dele se dá na família dele. E aí você poderia perguntar, mas um senhor de 98 anos pode ser liderado por alguém? Sim, ele tem o pastor dele, o pastor Fernando Bueno, é o pastor dele, e através do pastor dele, ele também tem a liderança. Hoje, apesar do meu pai, que é o filho, né, meu avô segue a liderança do meu pai por conta do cuidado que o meu pai tem sobre a vida dele, assim como as minhas tias também. Então, meu avô vai ter que se alimentar conforme meu pai e minhas tias vão orientando, vai ter que fazer as atividades. Hoje, meu avô foi fazer exercício com um dos meus primos, um dos netos dele, que é professor de educação física, o Gil Júnior. E ali ele tinha que seguir a liderança do meu primo para que ele fizesse os exercícios do jeito certo. Então, percebe? Você tem liderança na sua vida o tempo todo. E quando falta a liderança, isso vai gerar alguns prejuízos. E se você pensar assim, não, não, eu não acho que a igreja tenha que ter a liderança da igreja ela é só de Jesus, ela não é do homem, ela não é da pessoa. Bom, vamos ver o que a Bíblia diz sobre isso. Um texto que a gente tem lido várias e várias vezes, tanto nas mensagens aos domingos, quanto em algumas aulas também. Efésios capítulo 4, versículo 11 e 12. Efésios 4, 11 e 12 diz assim: Ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. Então, perceba, esse ele designou é Jesus. Jesus designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. Então, a igreja de Jesus, ela é preparada por homens e mulheres a quem Deus escolheu. Ou seja, Deus escolheu liderar pessoas através dos seus servos, através dos seus filhos também. E a edificação é por parte de Cristo, mas ele faz através dos seus filhos. Porque ele precisa? Não, porque ele escolheu.
Esse é um ponto que a gente tem que entender. Tanto que na Bíblia, isso é chamado de presbitério ou de presbíteros. Você vê aqui um corpo de pelo menos 5 pessoas, né? Pastores, apóstolos, mestres, profetas, evangelistas. Quando você reúne a liderança na igreja, ela é chamada de presbíteros, os líderes, ou então os anciãos. Na maioria desses líderes eram mais velhos, havia exceções. Timóteo era um jovem presbítero. Então, nem sempre a palavra ancião se aplicava ali, mas ele era um dos líderes. Você vê, por exemplo, Tito, capítulo 1, versículo 5. Paulo fala sobre isso. Paulo vai dizer: a razão de tê-lo deixado em Creta foi para que você pusesse em ordem o que ainda faltava e constituísse presbíteros em cada cidade, como eu o instruí. Olha aí, eles aparecendo. Aí Pedro fala sobre o presbitério, sobre a liderança na igreja. Pedro diz em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 1 e 2. Portanto, apelo para os presbíteros que há entre vocês, e o faço na qualidade de presbítero, como eles e testemunha do sofrimento de Cristo, como alguém que participará da glória a ser revelada. Agora, olha o que ele diz: pastoreie o rebanho de Deus que está aos seus cuidados, olhem por eles não por obrigação, mas por livre vontade, como Deus quer. Não façam isso por ganância, mas com o desejo de servir. Então, isso que eu quero deixar claro aqui, a Bíblia determina que há liderança sobre as nossas vidas e no reino de Deus, na igreja do Senhor aqui na terra, ela vem através de pessoas. Então, você não pode ser uma ovelha rebelde. Sempre deve haver alguém que vai lhe ajudar a seguir a liderança do que Pedro diz ali também, 1 Pedro 5, do Supremo Pastor. Veja, o líder não é aquele que manda em você, tá? Ele não tem, quem tem poder de mandar em você é o Senhor da sua vida. Sim, Deus, ele tem esse poder, por isso ele é chamado de Senhor. A palavra Senhor significa dono. Caso você não saiba, não é só para um homem casado, não. A palavra originalmente Senhor é dono. Então, aquele que tem o poder é que pode mandar. O líder, ele vai ajudar nessa condução. Ele vai mostrar, olha o que o Senhor está dizendo, olha o que o Supremo Pastor está dizendo, está conduzindo. É isso que o líder faz. Mas vamos observar aqui, no livro de Juízes, tendo pensado sobre isso, como isso é introduzido e como a falta de liderança pode gerar problemas muito severos. A gente vai ler bastante texto porque são só 2 capítulos hoje, então nós vamos ler boa parte desses 2 capítulos. Juízes capítulo 17, versículo 1 a 6, tá? Juízes 17, de 1 a 6, diz assim: havia um homem chamado Mica, dos montes de Efraim, que disse certa vez à sua mãe: 13 quilos de prata lhe foram roubados, pelos quais eu ouvi pronunciar uma maldição. Na verdade, está comigo, eu a peguei. Disse-lhe sua mãe: olha, os alunos, eu vou lhe pedir a gentileza de não esquecer os microfones abertos, tá bom, gente? Muito bem, deixa eu continuar aqui. Então, parei no versículo 2. Na verdade, a prata está comigo, eu a peguei, disse-lhe a sua mãe. O Senhor o abençoe, meu filho. Quando devolveu os 13 quilos de prata, a mãe, ela disse: consagro solenemente a minha prata ao Senhor, para que meu filho faça uma imagem esculpida e um ídolo de metal, e a devolva a você. Mas ele devolveu a prata à sua mãe, e ela separou 2,4 kg e os deu a um ourives, e ele fez uma imagem e o ídolo. Estes foram postos na casa de Mica. Ora, esse homem, Mica, possuía um santuário e fez um manto sacerdotal e alguns ídolos da família e pôs um dos seus filhos como seu sacerdote. Naquela época, não havia rei em Israel, cada um fazia o que lhe parecia certo. Primeiro aspecto, a gente vai falar de 6 aspectos sobre a ausência da liderança e o que ela pode causar. Sem liderança, nós seguimos um caminho errado desde o princípio e falamos aqui, por exemplo, sobre a idolatria. Então, nós temos aqui o povo fazendo, como disse o versículo 6, naquela época não havia rei em Israel, cada um fazia o que lhe parecia certo.
Então você tem aqui Israel fazendo o que bem entende. Você vai ter um detalhe. Juízes não é uma história só do povo como um todo, mas também traz pequenas histórias. Você vai ver isso também no capítulo 19 e 20, por exemplo. Traz pequenas histórias que têm repercussão em um povo, uma cidade, uma tribo, um clã. E aqui você tem este homem, Mica, que, através da sua mãe, constrói ali uma imagem. E você já tem um negócio que você sabe bem. Ah, eles não poderiam fazer esse tipo de coisa. A lei que o Senhor deu a Moisés, por exemplo, em Êxodo 20, era bem claro. Quer ver? Abra sua Bíblia em Êxodo 20, versículos de 2 a 6. Diz assim: Eu sou o Senhor, o teu Deus, que te tirou do Egito, da terra da escravidão. Não terás outros deuses além de mim. Não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem de qualquer coisa no céu, na terra ou nas águas debaixo da terra. Não te prostrarás diante deles, nem lhes prestarás culto, porque eu, o Senhor teu Deus, sou zeloso, que castigo os filhos pelos pecados de seus pais até a terceira e quarta geração daqueles que me desprezam, mas trato com bondade até 1000 gerações aos que me amam e guardam os meus mandamentos. Então, Deus já tinha deixado uma lei muito clara. E nesta lei ele vai dizer: não tem outros deuses. Então, a gente já vê ali que eles haviam feito imagens e um ídolo. E depois, mais à frente, você vai ver que eles vão chamar isso de deuses. E aí ele vai dizer: não farás para ti nenhum ídolo, nem imagem de qualquer coisa, no céu, na terra, ou nas águas, ou debaixo da terra. Por que que Deus não permite que ele mesmo seja retratado como uma imagem? Porque o ser humano não pode definir, a criatura não pode definir como é o Criador. É o Criador que define como é a criatura. E Deus já disse: eu não sou como nenhuma das coisas que vocês veem aí. A minha semelhança a vocês não é, e aí Jesus vai dizer que Deus é espírito. Então, não é, quando é dito a imagem e semelhança do Senhor, não é de corpo, não é do jeito que você está me vendo aqui, por exemplo. Deus não parece com um homem, com uma mulher, como um ser humano. Não. Ele está falando no sentido espiritual da palavra. Por isso, Deus é espírito e nós possuímos espírito. Então, você já vê um descumprimento, e aqui você vê o que a gente chama de erro de continuidade. O que acontece? O ensino da lei era dado de duas formas. Primeiro, a lei era escrita, ela foi escrita nos rolos da lei, e isso era dado ao sacerdote, ao sumo sacerdote, e isso ficava ali no tabernáculo, e esse tabernáculo estava na região, na cidade de Siló. Então, lá estava. Porém, essa lei, ela era ensinada de geração em geração. E o que estava acontecendo aqui? Eles não estavam mais ensinando as futuras gerações. Essa mãe, a mãe de Mica, já não era alguém que ensinou Mica sobre a lei do Senhor. Ela também já é alguém que provavelmente também não foi ensinada na lei do Senhor. Então você tem, por exemplo, Deuteronômio, capítulo 6, versículos 6 e 7, nos é dito assim: que todas essas palavras que hoje lhes ordeno estejam em seu coração. Olha isso. Ensine-as com persistência a seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Então você tem aqui justamente Deus dizendo: olha, a lei que eu estou dando a vocês, vocês devem ter isso na sua rotina. Os meus mandamentos, a minha direção deve fazer parte do seu dia a dia. E quando não há uma liderança, desde o princípio a gente começa a seguir caminhos errados. Então, se o pai e a mãe não entenderem o seu papel de liderança dentro de casa, seu filho vai crescer já nos caminhos errados. Se os pais não entenderem que eles são os líderes, e hoje em dia você tem as crianças reinando sobre os pais, as crianças dizendo o que elas querem, o que elas querem comer, o que elas querem assistir, aonde elas querem ir, e os pais se dobrando às crianças, sem primeiramente observar se aquilo não se faz só bem para elas, mas se aquilo é a vontade de Deus para a vida do seu lar, da sua família. Mas a gente vê isso também em várias outras, não só na família.
A própria igreja mesmo, quando a gente vai observar se não há uma direção da parte de Deus, se não há a Deus conduzindo através de homens e mulheres a quem ele escolheu, a igreja vai tomando decisões erradas. E, gente, quantos púlpitos estão pregando coisas que são contrárias à Bíblia? Não é só que não estão, mas muitas vezes que não está dentro da Bíblia, mas também que é contra o que a Bíblia diz. E é justamente por não terem a direção e a liderança, e muitas vezes porque um erro de continuidade. A geração anterior não ensinou a geração atual. Então, esse é o primeiro ponto. Sem liderança, nós seguimos um caminho errado desde o princípio e caímos aí. Nós já falamos várias vezes sobre idolatria. Eu vou dar uma recomendação. Então, tome nota aí, pega aí um papel, caneta, seu celular, põe no bloco de notas aí. Leia o livro Deuses Falsos, do Timothy Keller, do Tim Keller, tá? Anote para esse livro para você ler. Deuses Falsos é um excelente livro e vai falar sobre os ídolos deste século, que não são, a maioria não são imagens, não. A maioria não são estátuas, não. A maioria delas, destes aí, são justamente coisas que nós observamos e desejamos. Mas leia lá o livro, você vai entender muito bem do que a gente está falando. Vamos ao segundo ponto aqui. Sem liderança, nós esquecemos a nossa identidade e propósito. Vamos ler aqui o 17. Eu quero ler com você do 7 ao 12. Juízes 17, do 7 ao 12. Diz assim: um jovem levita de Belém de Judá, procedente do clã de Judá, saiu daquela cidade em busca de de outro lugar para morar. Em sua viagem, chegou à casa de Mica, nos montes de Efraim. Mica lhe perguntou: de onde você vem? Sou levita de Belém de Judá, respondeu ele. Estou procurando um lugar para morar. Fique comigo, disse-lhe Mica. Seja meu pai sacerdote, e lhe darei 120 gramas de prata por ano, roupas e comida. O jovem levita concordou em ficar com Mica. Tornou-se como um dos seus filhos. Mica acolheu o levita e o jovem se tornou seu sacerdote e ficou morando em sua casa. Só para não dar uma confusão aqui, a Mica diz: torne-se meu pai e sacerdote, e aí depois é dito que ele acolheu ele como um dos seus filhos. A expressão pai ali é justamente sobre liderança, tá? Então, é aquele que vai conduzir algumas decisões, alguma direção da família. Por isso que é usada essa expressão e depois logo com o filho. Sem liderança, nós esquecemos a nossa identidade e propósito. E aqui eu estou falando de Mica, agora eu estou falando do levita. Quem era o levita? Levita era, veja, verbo ser, não fazer. Primeiro o verbo ser. O verbo ser define identidade. Os levitas eram a tribo separada por Deus para Deus. Então, essa tribo era chamada de a tribo santa. Santa, dentro do povo santo, então, o povo de Israel era o povo santo. Santo significa separado, tá? Então, santo é separado. E ali, dentro deste povo separado, havia uma tribo que era separada. E separada como identidade e como função. E agora sim, então, ser para fazer e não fazer para ser. Diferente. Já que eles eram um povo separado, a atribuição deles era servir a Deus nos cultos, nas festas, e conduzir Israel nas leis do Senhor. Então, os levitas, é dos levitas que saíam os sacerdotes, e é dos levitas que saíam o cuidado com o tabernáculo, eles estavam espalhados ali por Israel, e eles deveriam ser aqueles que deveriam lembrar o povo da lei de Deus. Por que a gente está falando aqui? Olha, não tinha liderança, os próprios levitas perderam sua identidade. Ele vai fazer ali, ele vai ter ali o seu fazer. O que que eu faço? Olha, eu sirvo ao Senhor e eu conduzo o povo na adoração ao Senhor. Isso é o que ele fazia. E ele continuou fazendo sem ser. Por quê? Ele não se enxergava mais como alguém separado ao Senhor, mas ele ainda tinha as funções sacerdotais. E ele começa a fazer essas funções sacerdotais para os ídolos de Mica.
ele se torna sacerdote dos deuses de Mica. E este é o grande problema. Porque se ele soubesse realmente quem ele era, ele falava, olha, eu só faço a partir do que eu sou. Eu sou sacerdote do Senhor, eu sou separado do Senhor, eu sou santo para o Senhor, então eu só posso fazer isso para o Senhor. Quando nós não temos uma liderança nas nossas vidas, nós esquecemos quem somos. Um líder dado por Deus, que tem seguido, porque nós temos lideranças ruins e lideranças falsas, tá? Um líder, uma líder que está sobre a sua vida e ele foi direcionado por Deus e para Deus, ele sempre vai lembrar quem você é. Você é filho de Deus, você é uma filha de Deus. Vocês são separados para a glória do Senhor. Então você vive para a glória do Senhor, você existe para a glória do Senhor. Você é restaurado em Cristo, você é servo do Senhor, você é amigo de Deus, você é amiga de Deus. Perceba, todos esses aspectos da identidade. Então, quando você sai dos caminhos do Senhor, o líder vai dizer: isso não combina com quem você é. Você é filho de Deus, não é um bastardo, você não é filho do pecado, você não é filho de Satanás. Então, por que você não está seguindo a qual família você pertence, a quem você é? Então, quando a gente não tem uma liderança, muitas e muitas vezes, nós vamos andar por caminhos errados e não teremos ninguém para nos dizer: esse caminho não é o certo. Além disso, você também não terá ninguém para lhe mostrar: isso não combina com quem você é. Por isso que, quando nós falamos ah, sobre identidade, a gente que é filho de Deus, ele não tem mais a identidade do pecador. Nós éramos pecadores, mas fomos redimidos por Cristo. Então, ele pode até cometer o pecado, mas ele não é mais aquilo. Ele não é um idólatra, ele não é um alcoólatra, ele não é um homossexual, ele não é um assassino, ele não é. Essa identidade vai sendo desfeita para agora. Ele é um filho de Deus, que muitas vezes peca, mas se arrepende e agora ele pertence a Cristo. Então, há uma mudança de identidade. E nessa mudança de identidade, você sempre vai ter homens e mulheres do Senhor que ele pôs na tua vida para lhe dizer e para lhe formar, como a gente viu logo no começo da nossa lição, para edificar a tua vida. Então, a gente tem que observar isso. E aqui eu quero fazer um parêntese. Nós estamos falando no segundo ponto, né, sem liderança, esquecemos a nossa identidade e propósito, mas eu quero fazer um destaque no versículo de número 13 do capítulo 17. Então, Juízes 17, olha o versículo 13. Nós vamos falar agora sobre falso sucesso. E Mica disse: agora sei que o Senhor me tratará com bondade, pois esse levita se tornou meu sacerdote. Perceba, Mica está vivendo em desobediência, na desobediência. Mica, ele faz ídolos, né? A mãe dele faz, ele faz um colete sacerdotal, sendo que só haveria um sumo sacerdote que usaria um colete sacerdotal em Israel, e este eram os descendentes de Arão, era aquele que estaria ali no tabernáculo em Siló. Então ele faz um colete sacerdotal, ele elege um sacerdote para os seus deuses falsos. Só que acontece, as coisas dão certo para ele. Ele faz um colete e ele tinha colocado o filho dele, mas não serviria. E de repente chega um levita e esse levita aceita ser o sacerdote, ou seja, está dando tudo certo. Se está dando tudo certo, agora então quer dizer que o Senhor está me abençoando. A gente comete esse erro várias e várias vezes. E se a gente não tiver pessoas para nos advertir ali, ser instrumento de Deus, ser direcionamento do próprio Espírito Santo, porque sim, o Espírito Santo às vezes vai usar outras pessoas para mostrar o caminho errado que nós estamos seguindo. Então, se nós não tivermos, a gente vai achar que o nosso aparente sucesso é a aprovação de Deus. E aí, veja, por exemplo, Provérbios capítulo 3, versículo 7. Provérbios 3:7 diz: não seja sábio aos seus próprios olhos, tema ao Senhor e evite o mal.
Ou seja, não ache que porque as coisas estão dando certo, é Deus que está aprovando. Converse com outras pessoas. Peça a direção do Senhor. Deus sempre forma homens e mulheres sábios, cheios do Espírito Santo, para poder lhe auxiliar e poder avaliar sobre todas essas coisas. Esse foi o erro de Mica. Mica não falou com ninguém. Ele foi tomando as próprias decisões e falou: olha, deu certo, então estou certo. Quantas vezes a gente vê pessoas cometendo erros porque tiveram um acerto, dois, três, quatro acertos, mas quando vai se observar o todo, fala, não, na verdade você está acertando tudo pro lado errado. Você fez todo o caminho certo, mas o caminho que você pegou era o caminho errado. É como se eu tivesse feito todas as curvas da estrada certa, só que eu peguei a estrada errada. Então não adianta eu fazer o caminho certo se o caminho que eu estou é errado. Esse é o caso de Mica. Ele era sábio aos próprios olhos dele, a mentalidade, a cabeça dele. Ele não colocou aos outros para experimentar, falar, olha, o que, que você pensa sobre isso daqui? E ainda, Jeremias, capítulo 17, versículo 9, há uma advertência severa ali do profeta. Jeremias 17, 9 diz, o coração é mais enganoso que qualquer outra coisa e sua doença é incurável. Quem será capaz de compreendê-lo? Então, perceba aqui. Olha, não, mas eu estou me sentindo bem com isso. As coisas estão dando certo. Então tá tudo certo. É isso que Deus quer. Cuidado, porque se isso vem do teu coração, se isso vem do teu desejo, se vem da tua mente, você está se enganando. Então, o grande problema da gente não ter uma liderança de Deus na nossa vida é que nós esquecemos realmente quem nós somos, a nossa real identidade em Cristo Jesus, e a partir daí começamos a agir de maneira errada, porque não agimos conforme quem somos. Terceiro ponto, sem liderança somos guiados pelo homem ou pelos homens e não por Deus. Agora vamos pegar um textinho maior, vamos a Juízes capítulo 18. Juízes capítulo 18, versículos de 1 a 6. Então preste bem atenção nesse texto. Sem liderança nós somos guiados pelos homens e não por Deus. Juízes 18. Naquela época não havia um rei em Israel e a tribo de Dan estava procurando um local onde estabelecer-se, pois não tinha recebido herança entre as tribos de Israel. Então enviara 5 guerreiros em de Zorá e de Estaol para espionarem a terra e explorá-la. Esses homens representavam todos os clãs da tribo. Disseram-lhes: vão, explorem a terra. Os homens chegaram aos montes de Efraim e foram à casa de Mica, onde passaram a noite. Quando estavam perto da casa de Mica, reconheceram a voz do jovem levita, aproximaram-se e perguntaram-lhe: quem o trouxe para cá? O que você está fazendo neste lugar? Por que você está aqui? Perceba que eles estranharam, falou: você está no lugar errado. O jovem lhe contou o que Mica fizera por ele e disse: ele me contratou, eu sou seu sacerdote. Então lhes pediram: pergunte a Deus se a nossa viagem será bem sucedida. O sacerdote lhes respondeu: vão em paz, sua viagem tem a aprovação do Senhor. O que há de errado nesse texto? Aparentemente, os homens da tribo de Dan, esses 5 espiões, eles fizeram certo, eles questionaram qual era a vontade de Deus. Mas pense o seguinte, eles sabiam de quem era a orientação, como Deus dava orientação. Deus havia escolhido um grupo de sacerdotes, que eram levitas, mas não quaisquer levitas, não eram todos os levitas que eram sacerdotes, são os levitas descendentes de Arão, né? Então o irmão de Moisés. Bem, se são os levitas que são descendentes de Arão, se você queria consultar o Senhor, e lembre-se que, naquela época, o Espírito Santo estava somente sobre alguns dos líderes de Israel. Então, normalmente, o Espírito Santo estava ali sobre o sacerdote ou sobre algum dos juízes.
Se você gostaria de consultar ao Senhor a vontade de Deus, você iria falar com o sacerdote. Eles veem ali que ele é sacerdote de ídolos, não entendem aquilo como errado, e eles perguntam, pergunte a Deus. Este jovem, ele não questiona a Deus, ele responde do próprio coração. E um dos aspectos que a gente tem que observar é, se nós não temos liderança nas nossas vidas, nós somos guiados pelos homens e não por Deus. Quando nós temos a direção da parte do Senhor e vamos conversando, e é importante você sempre ter mais de uma pessoa a quem você vai, às vezes, prestar contas, a quem você vai pedir auxílio para entender a vontade de Deus, porque também eu quero que você entenda uma coisa. Você entregou a vida a Jesus, o Espírito Santo mora em você. O próprio Deus, agora, o Emanuel, Deus conosco, mora em você. E muitas vezes você vai falar com ele e ele vai responder diretamente a você. Às vezes você pode não entender e aí buscar a direção de algumas pessoas para que você possa entender esse tipo de situação. Então, eu quero que você compreenda isso. Só que, quando a gente não tem a liderança, primeiramente do Senhor, e segundo, de homens e mulheres, lembre-se como eram escolhidos os líderes no livro de Atos. Homens e mulheres cheios do Espírito Santo, cheios de sabedoria. Então, não é qualquer homem, não é qualquer mulher, não é qualquer pessoa que tem essa liderança. A gente vai dar atenção para todo mundo. E, ao dar atenção para todas as pessoas, ou qualquer pessoa, nós não somos guiados por Deus, somos guiados pelas pessoas. Certa vez, conversando com um amigo, e ele estava me contando de uma decisão que ele tomou a respeito de um emprego, de um trabalho. Ele estava vivendo ali um tempo de desemprego, e ali ele ficou ali esperando para ver se conseguia alguma vaga. Enfim, ele conseguiu essa vaga, só que ele não foi conversar com pessoas ou mais velhas, ou que tinham sabedoria, também não conversou com pessoas da sua igreja, ele foi conversar com quaisquer outras pessoas, até algumas que se diziam profetas. E eles apontaram, não, aquilo ali é de Deus. Bom, resumindo a história, não era de Deus. Ele aceitou a vaga, mas no fim das contas terminou frustrado, teve problemas por conta desse tipo de trabalho. Por quê? Ele não foi conversar com aqueles a quem Deus tinha colocado para lhe auxiliar, não conversou com mais de uma pessoa nesse sentido. E Jesus ele vai dar uma advertência sobre falsos mestres, sobre falsos profetas, e ele vai dizer, por exemplo, em Mateus capítulo 15, versículo 14. Ele diz: deixe-nos, eles são guias de cegos. Se um cego conduzir outro cego, ambos cairão no buraco. Então, uma das coisas que o livro de Juízes nos ensina é, de fato, a gente buscar a direção do Senhor. Primeiro, eu converso com Deus. Se ele desejar colocar ali, ele vai dar a direção a homens e mulheres para poder edificar a minha vida. E por isso é que há um dos textos que a palavra de Deus nos coloca, na multidão dos conselheiros é que há sabedoria. Por isso que é importante você submeter a mais de uma pessoa. E pessoas que realmente você entende que são cheias de sabedoria e do Espírito Santo. Também, ó, um ponto importante. Ser cheio do Espírito Santo é ser cheio da palavra de Deus. Ou seja, as pessoas não falam pelo que elas acham, elas falam pelo que está escrito aqui. Não é a opinião dela, não é eis que vos digo, não é nada dessa situação. É sempre direcionado e sendo extraído da palavra de Deus. Isso é um homem ou uma mulher cheios do Espírito Santo. Bom, vamos ao quarto ponto. Sem liderança, construímos falsa confiança. Irmã Emilce, a irmã está com a Bíblia aí? Eu vi que vocês chegaram. Tá?
Então, leia para mim Juízes capítulo 18. Agora vai ler bastante, tá? Eu aproveito para tomar um fôlego aqui. Lê do versículo 14 ao 21. Juízes 18, do 14 ao 21. Pode ler. Então, os 5 homens que foram espiar a terra de Laís disseram a seus irmãos: Sabeis vós também que naquelas casas há uma estola sacerdotal, e ídolos do lar, e uma imagem de escultura, e uma fundição? Agora sabeis o que haveis de fazer. Então foram para lá e chegaram à casa do moço levita, a casa de Mica, e o saudaram. Os 600 homens que eram dos filhos de Dan, armados para a guerra, ficaram à entrada da porta. Os 5 homens que foram espiar a terra subiram, entraram e tomaram a imagem de escultura, a estola sacerdotal, os ídolos do lar e as imagens de fundição, ficando o sacerdote em pé à entrada da porta, com os 600 homens que estavam armados para a guerra. Entrando eles na casa de Mica, e tomando a imagem de escultura, a estola sacerdotal, os ídolos do lar e as imagens de fundição, disse-lhes o sacerdote: Que estás fazendo? Responderam-lhe: Cala-te, não digas uma palavra. Vem conosco e sê-nos por pai e sacerdote. O que te é melhor, ser sacerdote da casa de um só homem? Ou de uma tribo, de uma geração em Israel? Então o coração do sacerdote se alegrou, tomou a estola sacerdotal, os ídolos do lar, a imagem de escultura e foi com o povo. Assim, tendo posto diante de si os meninos, o gado e a bagagem, viraram e partiram. Muito bem. Sem liderança, nós construímos uma falsa confiança. E Mica, ele construiu esta confiança nesse levita, uma falsa confiança. Então, você tem aqui agora, não só nele, né? Também nos 5 espiões de Dan, os 5 espiões vão lá, alertam a tribo inteira. Falam, olha, tem lá na casa deste Mica um homem, esse homem tem imagens, ele tem deuses, ele tem um manto sacerdotal, e ele tem ali, ele tem um sacerdote também. Vão lá, peguem as coisas para que eles sejam o nosso sacerdote. Ele diz, você já sabe o que fazer. O sacerdote, ele recebe uma proposta melhor, uma proposta de emprego, né? Um salário melhor, uma promoção e um poderio maior, né? Porque o sacerdote, ele já era o grande sacerdote, só que de uma casa, de uma família. Agora ele seria o sacerdote de uma tribo inteira. Então, perceba que esse jovem, ele estava muito mais interessado no que ele poderia ganhar, no que ele poderia receber. E esse é um ponto importante que a gente tem que ter em mente. Esse é um aspecto importante que é, olha, se você não tiver a liderança do Senhor, se você não tiver homens e mulheres de Deus na tua vida, você várias e várias vezes vai construir falsas lideranças, falsas confianças. Vai construir a tua confiança e ser enganado nas coisas que você faz. Então, por exemplo, olha, se tem pessoas, de novo, hein, homens e mulheres de Deus, cheios do Espírito Santo, de sabedoria e da palavra. Se ele está te alertando, cuidado com esse relacionamento, seria algo de você refletir. Se ele está te alertando, cuidado com essa sociedade, cuidado com essa oportunidade, cuidado com esse desejo, com esse sonho, seria algo para você refletir. Uma coisa importante que a gente tem que entender sobre liderança.
repetindo aqui o que eu falei. Senhor é Deus. Porque também há pessoas que se aproveitam de tudo isso que eu estou falando agora, para dizer, você tem que ter alguém sobre de quem você está guardado. Você tem que ter o teto, o que eles chamam de cobertura. E muitos vão se aproveitar disso para mandar ali e dizer, não, olha, você não deve fazer isso, você não pode fazer isso, você não pode aquilo, você não pode aquilo outro. Ou seja, a pessoa começa a chefiar a tua vida. A liderança que Deus coloca sobre nós, ela vai ser um direcionamento, uma condução. E ele vai mostrar pela palavra de Deus qual é a vontade de Deus. Não a vontade dele, não o achismo dele, não a cultura dele. E você vai ter a direção se você vai seguir ou não. Então a gente tem que ter isso daí em mente. E perceba algo, vamos voltar ali para Jeremias, capítulo 17. Eu vou ler o versículo 5 a 8. Jeremias 17, do 5 ao 8. Um texto bem conhecido. Diz assim: Assim diz o Senhor: Maldito é o homem que confia nos homens, que faz da humanidade mortal a sua força, mas cujo coração se afasta do Senhor. Ele será como um arbusto no deserto. Não verá quando vier algum bem. Habitará nos lugares áridos do deserto, numa terra salgada, onde não vive ninguém. Mas bendito é o homem cuja confiança está no Senhor, cuja confiança está nele. Ele será como uma árvore plantada junto às águas e que estende as suas raízes para o ribeiro. Ela não temerá ao chegar o calor, porque as suas folhas estão sempre verdes. Não ficará ansiosa no ano de seca, nem deixará de dar frutos. Aí vem o famoso texto que a gente leu há pouco tempo atrás: o coração é mais enganoso que qualquer outra coisa, e sua doença é incurável, quem é capaz de compreendê-lo? Esse texto aqui é maravilhoso, inclusive o versículo 8 que a gente leu, ele lembra muito o Salmo 1, versículo 3. É um dos meus textos favoritos da Bíblia, né? Salmo 1, 3. Mas perceba exatamente o que Mica fez. Ele construiu a sua confiança em cima de um jovem e construiu a sua confiança em cima dos ídolos. O texto de Jeremias 17, ele é muito severo, ele diz, olha, maldito é o homem que confia nos homens, mas em que sentido? Porque fica difícil, né? Fala, peraí, mas eu não posso confiar em ninguém? Não posso, e homens aqui, ele não está falando só do sexo masculino, está falando da humanidade. Então eu não posso casar, porque casamento é confiança. Eu não posso fechar nenhum contrato com um cliente, porque contrato é confiança. Eu não posso nem fazer parte de uma igreja, porque é uma relação de confiança, né? Então, vamos entender bem aqui o que ele está dizendo. Ele está dizendo, maldito o homem que confia no homem e faz da humanidade mortal a sua força. Isso foi o que Mica fez. A sua confiança da prosperidade da sua casa, da direção sacerdotal da sua casa, da direção espiritual da sua família, foi dada a uma pessoa e não a Deus. Por isso que eu estou te fazendo uma advertência tão severa. Nós somos uma igreja batista. A igreja batista no Brasil tem um princípio, e é o primeiro princípio. A Bíblia é nosso livro de fé, regra e prática. Significa que é dela que eu extraio a direção do Senhor. Pode ser que você faça como está fazendo agora, acompanhando uma aula e ouvindo de um pastor a direção do Senhor através da Bíblia. Você está vendo que eu estou lendo é Bíblia aqui, eu estou compartilhando é Bíblia aqui. Agora, este homem, ele escolheu colocar a confiança num levita. E você já vê que a confiança é quebrada. Porque ele não foi ameaçado. Os homens da tribo de Dan, os 600 soldados, não chegaram assim, ou você vai conosco, ou você morre. Não. Eles deram uma proposta. O roubo das imagens, o sacerdote não podia impedir. Mas eles não queriam só as imagens, eles queriam o pacote completo. E o cara aceitou.
Então, a Bíblia ela é muito severa quando ela fala sobre isso. Não coloque a sua esperança, não coloque a sua força, não coloque os sonhos da sua vida nas pessoas. Coloque no Senhor. Porque vamos pegar aqui, não, vamos pegar o melhor, vamos pegar o melhor, gente. Peguem os melhores líderes, peguem as melhores pessoas da humanidade, tá? Vamos pegar gente boa, não vou falando de gente ruim, não tô falando de levita aqui, não. Então pega gente boa, um bom líder com sabedoria, pega aí, vamos pegar homens de Deus, né? Vamos pegar pastores, gente boa, gente que serve ao Senhor. Se você colocar a sua confiança, tem um pequeno probleminha. Esse homem de Deus, essa mulher de Deus, esse bom líder, esse aí que é reconhecido por todo mundo, ele tem um probleminha. Ele é mortal. Ele morre. E isso foi um problema. A gente estudou vários capítulos do livro de Juízes, e várias vezes o povo de Israel estava colocando a sua confiança não no Senhor, mas no juiz. Isso aconteceu com Gideão. Quando você lê ali o capítulo, deixa eu pegar aqui, se é o 16. Eu estava com a minha Bíblia aberta em Jeremias. Não é o 16. Gideão. Deixa eu localizar aqui. Tá vendo? Esse eu não anotei, esse aí foi espontâneo. Aí eu me achei aqui. Então, por exemplo, quando você vai olhar lá em Gideão, no capítulo de número 8, versículos de 22 a 27, depois você pode ler, a gente já estudou essa lição, mas depois você pode ler, eles pedem, depois que Gideão vence os midianitas, eles pedem, olha, governe sobre nós. Eles não perguntaram qual é a vontade do Senhor. Não, venha você e governe sobre nós. Eles de novo colocaram a confiança em cima de um homem. Gideão advertiu, falou, nem eu vou governar, nem meus filhos. Mas o Senhor vai governar vocês. Depois eles não aceitaram isso, eles buscaram a liderança de um dos filhos dele, foi Abimeleque, e fez uma baita de uma desgraça ali. Depois você lê o capítulo 9, você vai ver. Capítulo 9 versus capítulo 10. Então a Bíblia é muito severa nisso. Ela dá essa advertência. Não coloque a sua força, a sua esperança, os seus sonhos no ser mortal. Porque por melhor que ele seja, ele morre. Gideão morreu, e depois disso o povo se desvirtuou. Moisés morreu. O povo não desvirtuou porque veio Josué. Josué morreu, o povo se desvirtuou. Entenda isso. Toda vez que você construir a confiança na liderança que não vem do Senhor, você vai ter a sua confiança destruída, sonhos destruídos, força destruída, porque confiou no homem e não em Deus. Certo? Quinto ponto. Sem liderança reina a injustiça. Leia para mim Juízes 18, do 22 ao 26. Juízes 18, do 22 ao 26. Aí pode abrir a sua Bíblia e ler. Aberto o microfone. Estando eles já longe da casa de Mica, os homens que estavam nas casas vizinhas a dele se reuniram e alcançaram os filhos de Dan. E clamaram após os filhos de Dan, os quais, virando-se, perguntaram a Mica: Que tens que convocaste esse povo? Respondeu ele: Os meus deuses que eu fiz, me tomastes, juntamente com o sacerdote, e partistes. Agora o que me resta? Como me perguntais que é o que tens? Porém os filhos de Dan lhe disseram: Não nos faça ouvir a tua voz, para que porventura homens de ânimo amargoso não se lancem sobre ti, e tu percas a tua vida e a vida dos da tua casa. Assim os filhos de Dan seguiram o seu caminho, e Mica
vendo que eram mais fortes do que ele, virou-se e voltou para casa. Muito bem. Aí você vai vendo o povo de Israel estava sem liderança, sem a liderança do Senhor. E como foi lido lá em Juízes 17:6, naquela época, não havia rei em Israel, cada um fazia o que lhe parecia certo. Versículo que a irmã Emilce leu, versículo 25 de Juízes 18, na minha versão, ele diz: homens de temperamento violento atacarão. Se você continuar provocando, tem uns caras aqui que tem cabeça quente. Tem uns caras aqui que não tem juízo, e eles vão atacar vocês. E eles estavam em maior número, eram maiores, eram soldados ali da tribo de Dan, e Mica falou, vou ficar no prejuízo. Só que uma coisa muito interessante, olha, as leis de Israel, elas não eram mais obedecidas. Você tem ali entre os 10 mandamentos, um bem clássico, né? Não furtarás. Aí você tem o desdobramento dessa lei em Êxodo 22:7, por exemplo. Êxodo 22:7 diz: se alguém entregar ao seu próximo prata, ouro, prata ou bens para serem guardados e estes forem roubados da casa deste, o ladrão, se for encontrado, terá que restituí-los em dobro. E era o seguinte, não cumpriu a lei, era executado. Era assim que funcionava em Israel. Não vai devolver? Então, primeiro de tudo, por exemplo, supondo que o ladrão tivesse gastado tudo, não tinha como devolver. Ele era vendido, ele se tornava escravo. E se tivesse família, a família virava para pagar a dívida. Era assim que funcionavam as coisas. Essa era a lei. Só que você já vê aqui claramente um grupo, e olha, se Israel tivesse liderança de Deus, vocês vão ver isso no capítulo, na semana que vem, capítulo 19 e o capítulo 20, que uma tribo inteira diz que não vai obedecer a Deus e não vai fazer a justiça de Deus. As 11 outras tribos vão e arrebentam com ela. Era assim que funcionava. Mas aqui você já está vendo que quando não há uma liderança do Senhor, quando não há homens e mulheres de Deus liderando, reina a injustiça. E quando ao contrário, reina a justiça. Por exemplo, vamos pegar aqui o exemplo, Neemias. Quando você vê Neemias reconstruindo Jerusalém, chega um determinado momento, no capítulo 5 de Neemias, em que os homens de condição financeira baixa, as pessoas mais pobres da região ali de Jerusalém, estavam sendo extorquidas, eles não tinham condição de comprar ou de pagar uma série de coisas, e os senhores ali, os nobres, aproveitavam-se disso e estavam ali, muitas vezes, pegando os filhos e filhas e tomando como escravo, isso ainda era previsto, só que eles vendiam para povos estrangeiros, o que eles não poderiam fazer. Por quê? Aquele que era tomado por escravo de dívida, depois de 7 anos, mesmo que não tivesse dado tempo, ele era perdoado. Só que se você tivesse vendido para um egípcio, vendido para um cananeu, para um babilônico, não tinha como recuperar. E eles estavam ali usando disso para extorquir os necessitados. Neemias repreende eles, aplica ali, então, a lei, e eles, então, não só restituem, como, inclusive, aos necessitados havia uma lei, principalmente a órfãos, viúvas e estrangeiros, em que esses eram que não conseguiam sustento. Esses daí, eles poderiam colher, por exemplo, do que caísse da plantação. Caiu da plantação ali, caiu no chão, você poderia pegar. Isso acontece com o livro de Ruth, nossa última lição. Então, quando há líderes do Senhor no meio do povo de Deus, a justiça de Deus ela é exercida. E é maravilhoso como no Antigo Testamento, Deus coloca um negócio que você conhece hoje, você brasileiro, que acompanha notícias, que acompanha os 3 poderes, né? Existe uma coisa nos 3 poderes do Brasil chamado pesos e contrapesos. Isso é o ato da democracia, em que
Os três poderes, eles não têm poder soberano, nem o judiciário, nem o legislativo, nem o executivo. Pelo menos é assim que está no papel. Tá? Não vou fazer comentários a respeito de como está acontecendo as coisas hoje, mas isso no papel, na nossa Constituição, é dessa forma. Ou seja, há justiça em prol do mais fraco, porém o mais fraco também não pode tirar vantagem disso. Porque muitas vezes ele vai usar ali da sua fraqueza para tentar ganhar algo que não lhe é de direito. E na Bíblia, no Antigo Testamento, ali nos primeiros 5 livros da lei, havia da mesma forma. O mais rico, ele não poderia extorquir o mais pobre, o mais forte não poderia, então a lei o protegia, porém, ele também, a justiça não era parcial ao necessitado. Então, a palavra de Deus, ela constantemente, ela vai colocar o exercício da justiça e o exercício do amor de Deus dentro do seu povo, dentro do seu reino. Mas quando o povo não busca a liderança do Senhor, não tem ali homens e mulheres de Deus conduzindo, a injustiça é que vai reinar até mesmo hoje. Estamos falando 2000 anos depois. 2000 não, esse texto aqui é de 3.300 anos. 3.300 anos depois, até mesmo nas igrejas. As igrejas que se dizem igrejas do Senhor. E muitas delas reina a injustiça. Então a gente tem que ter esse pensamento e essa observação. Sem liderança, reina a injustiça. Com a liderança de Deus, a vontade dele é feita. Sexto e último ponto, para a gente encerrar. Vamos encerrar com os versículos 30 e 31. Lê para mim, Juízes 18, versículos 30 e 31. Pode ler. Eles levantaram para si ídolos, e Jonatas, filho de Gersom, neto de Moisés, e os seus filhos foram sacerdotes da tribo de Dan, até que o povo foi para o exílio. Ficaram com o ídolo feito por Mica durante todo o tempo que o santuário de Deus esteve em Siló. Olha, erro atrás de erro. E, de novo, a gente vai pegar um pouquinho do começo da nossa... Só um instantinho. Deixa eu só fechar o microfone aqui. E, de novo, no começo da nossa aula, a gente começou, o primeiro ponto foi, sem liderança, seguimos o caminho errado desde o princípio. O último ponto da nossa aula é, sem liderança, permanecemos no caminho errado. Aqui, então, você vê uma tribo inteira que não tinha a liderança do Senhor, não buscou a liderança, não chegou ali. E olha, quando você pega o mapa das 12 tribos de Israel, Dan é uma tribo que fica logo embaixo de Efraim. Efraim é onde estava o tabernáculo, ali na cidade de Siló. Então eles estavam pertinho, mais próximos do que outras tribos, por exemplo, a de Naftali, que estava lá em Simão, estava mais distante. E eles vão errado do início ao fim, porque é dito justamente no texto que isso ficou até o exílio. A tribo de Dan nunca andou em obediência ao Senhor. E olha que interessante. Eles levantaram para si ídolo, e aí ele coloca o neto de Moisés, Jonatas, filho de Gerson, neto de Moisés. O Gerson era o líder do clã dos Gersonitas. Você tinha os Gersonitas, agora deixa eu puxar na memória aqui, os outros dois. Me esqueci. Emílio, lembra o nome dos outros dois clãs que eram dos levitas? Me fugiu aqui, gente. Quem sabe, vou falando e quem sabe vem na memória aqui os outros dois. Mas são 3 clãs que tinham responsabilidades. Cada um desses clãs tinha uma responsabilidade. Só que nenhum deles era sacerdote. Gersonitas não eram sacerdotes. Os sacerdotes eram os descendentes de Arão, irmão de Moisés.
Então, você já vê um erro aqui. Eles colocam como sacerdote alguém que não era para ser sacerdote. Já não estava na linhagem sacerdotal, mas, bom, que seja, ele era sacerdote de ídolos. Então, você vê aqui, quando não há uma liderança do Senhor, nós não só começamos no caminho errado, mas a gente permanece no caminho errado. Não tem ninguém que me advirta. E por isso, eu tenho falado tantas e tantas vezes, querido, não ande fora da igreja de Cristo. Agora, eu sei que tem outras pessoas que nos acompanham, que não fazem parte de nossa igreja. Pastor, o que é uma igreja de Cristo? O que é uma igreja que anda na direção do Senhor? Primeiro, uma igreja que tem Cristo como Senhor. Tá? O que a gente chama de cristocêntrica. Jesus é o centro. Uma igreja que tem a palavra, a Bíblia como fé, regra e prática. Não é a Bíblia mais o pastor, a Bíblia mais algum outro livro, a Bíblia mais... Não, a Bíblia é aquela que dita a sua vida. E o que é, por exemplo, eu recomendei para você um livro, Deuses Falsos. É um livro que extrai princípios da palavra de Deus. Entendeu? Então, ele não impõe princípios da palavra de Deus, ao contrário, ele extrai princípios da palavra de Deus. É esse tipo de literatura que a gente indica. É, então, uma igreja que segue a Cristo e tem a Bíblia como o seu livro de fé, regra e prática. E essa Bíblia é que é pregada, você não tem uma simples... A pregação não é uma palestra. Pregação é pregação, tá, gente? Pode ter palestra dentro da igreja? Pode. Sobre conteúdos, a igreja é um local que produz e verbaliza conteúdos, mas pregação é em cima da Bíblia, tá bom? Isso é uma igreja temente ao Senhor, isso é uma igreja que vai direcionar a tua vida. E por que eu estou falando tudo isso? Não seja como alguns cristãos que têm vivido, não, eu posso viver a minha vida sem igreja. Desculpa, você está errado. A palavra de Deus ela é bem clara, edificação, crescimento, maturidade. Leia o restante de Provérbios, capítulo 4. Então, lê do 11 até o 16. Edificação só vem dentro da igreja. Maturidade, se parecer com Cristo, plenitude de Cristo, isso só vem dentro da igreja, porque Deus escolheu assim. Todo aquele que anda fora da igreja de Cristo vai permanecer no caminho errado e não vai ter ninguém para lhe dizer, querido, cuidado. Não é o apontando assim, olha, você é errado. Não, não, não. É cuidado com esse caminho, tu vai cair, tu vai se machucar. Ó, você vai machucar outras pessoas, você vai machucar tua família. Ó, você tem uma empresa, você vai machucar todos os funcionários da tua empresa. Ó, você é funcionário, você vai lesionar ali, vai gerar problemas para o seu patrão. Cuidado com essa postura. A igreja de Cristo é instrumento nas mãos de Deus para mantermos no caminho certo, mantermos na direção certa. Então, nós temos que ter em mente esse aspecto. Liderança é importante para a nossa vida? Sim. Liderança ela é fundamental para a nossa vida, mas uma liderança que vem do Senhor. Nós somos líderes, nós somos liderados. A gente aprendeu na aula da semana passada que nós, todo filho de Deus é um líder. Né? Então, nós somos líderes e somos liderados. E estamos à frente de algumas pessoas, estamos atrás de algumas pessoas, sempre seguindo, mas seguindo a liderança de Cristo. Então, liderança não pode fazer falta na nossa vida. O tempo todo, nós temos que buscar a direção do Senhor e louvamos a Deus porque eles colocam homens e mulheres nas nossas vidas que vão nos conduzindo, mostrando e revelando a vontade dele. Amém? Espero que essa aula tenha abençoado a tua vida. Não esqueça, se você tem alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. Quer fazer alguma participação, também coloca nos comentários. É importante para você, isso vai fazer com que o vídeo seja cada vez mais divulgado. Quando você coloca comentários, deixa o seu like, compartilha, o YouTube vai gerando e encaminhando para mais pessoas. Quando a pessoa quiser pesquisar, deixa eu ver deixa eu pesquisar aqui sobre falta de liderança. Ele vai indicar esse vídeo aqui e falar, olha, aqui tem um vídeo para você aprender um pouco sobre falta de liderança. Tá? Então, por isso que é importante, se você não é inscrito no canal daqui da igreja, se inscreva. Daqui a pouquinho começa a nossa celebração, logo pela manhã, às 10h30, louvando e adorando a Deus. Vem adorar a Deus conosco. Obrigado aos alunos que estiveram conosco aí essa noite, aqui participando ao vivo. Deus abençoe a vida de vocês também.
Nós que agradecemos, pastor Cristiano. Os ensinamentos foram bem fortes, estão sendo, né, muito fortes nessas últimas lições. E a liderança é importante, tanto para nós que somos líderes, quanto para sermos bons liderados também. É verdade, é verdade. Deus abençoe. Amém. Deus abençoe grandemente aí. E hoje tivemos que participar parte da aula dirigindo o carro, estávamos voltando do médico, mas graças a Deus deu para participar da aula toda. Deus abençoe. Deus abençoe.